E aí, meus jovens, como prometido na última aula, hoje a gente vai falar sobre o néctar, o mel, o floema de toda essa era Vargas, o período do Estado Novo, ocorrido entre 1937 e 1945. Existem algumas questões importantes que a gente vai tratar aqui antes de efetivamente a gente começar a falar sobre os acontecimentos desse período. Em primeiro lugar, a gente tem que problematizar o próprio termo Estado Novo, porque se ele é novo em relação a algum outro período da história, que era considerado velho. Em segundo lugar, é muito comum nós vermos uma comparação entre o período do Estado Novo do Vargas e regimes como o fascismo e o nazismo. Afinal de contas, o Estado Novo era um regime totalitário? E em terceiro lugar, é muito comum também taxar Vargas como um político populista. E afinal de contas, o que era ser populista? É importante ressaltar que o próprio termo Estado Novo foi cunhado pelos próprios participantes do movimento que levou Vargas a dar um golpe em 1937. Sendo assim, o Estado Novo surgia quase como um redescobrimento do Brasil, iniciado em 1930 e que havia sido prejudicado pelos acontecimentos do contexto de 1934. É exatamente a partir do Estado Novo que o período anterior a 30 passa a ser chamado de República Velha. Na concepção dos participantes desse movimento de 37, a República Velha significaria o atraso, justamente porque uma das suas características era a prevalência dos interesses individuais em detrimento da nação. O Estado Novo simbolizaria então o início de uma nova era, a superação do atraso e a entrada do país na modernidade. Apesar de suas características muito próximas ao fascismo e ao nazismo, não é certo a gente taxar o Estado Novo como um regime totalitário. Um aspecto fundamental do fascismo e do nazismo estava ausente no Estado Novo de Vargas, justamente a mobilização das massas. Vale lembrar também que, ao contrário do regime fascista e nazista, que tinham no partido o órgão central da organização de toda a vida social, Vargas havia extinto todos os partidos políticos a partir de 1937. Sendo assim, o termo mais correto para nós designarmos o Estado Novo de Vargas é justamente um regime autoritário. Por fim, o termo populismo, que se difundiu muito a partir de 1950, se transformou efetivamente em uma categoria de análise que é amplamente utilizada por toda a sociedade. Você, inclusive, já deve ter escutado a expressão populismo ou as suas variantes populista em veículos de comunicação, por exemplo. De modo geral, o termo populismo ou populista é sempre utilizado de maneira negativa e engloba políticos de países diferentes, épocas diferentes e, inclusive, ideologias diferentes. E geralmente ele é utilizado para caracterizar políticos que buscam uma aproximação com o povo. No entanto, nessa interpretação, essa aproximação com o povo, ela não é genuína, mas sim é uma maneira que esses políticos encontram de enganar e manipular o povo. Dois problemas são geralmente vistos na utilização desses termos populismo ou populista. A primeira é que ele engloba uma diversidade muito grande, de eventos ocorridos. E o segundo é a categorização de povo. Nessas interpretações, além do povo aparecer como algo homogêneo, ele ainda sempre é desenhado como um agente incapaz de fazer suas próprias escolhas, então facilmente manipulável. É aquela velha expressão que afirma que o povo é burro e não sabe escolher os seus governantes. No entanto, essa é uma visão superficial e rasa, da maneira como os diferentes grupos sociais operam as suas escolhas. No lugar do termo populismo, a nova historiografia vem utilizando desde os anos 2000 o termo pacto trabalhista, ou seja, a interpretação das relações existentes entre o Estado, classes dirigentes e o povo, trabalhadores, não é mais feita com base na ideia de uma manipulação, mas sim no estabelecimento de relações de poder que são sim assimétricas, mas que envolvem também negociações. Sendo assim, nessa nova abordagem, a classe trabalhadora surge como um agente ativo do processo histórico, capaz de fazer escolhas, e não um agente passivo e submisso diante do Estado.
Passadas essas discussões iniciais, então, a respeito de algumas ideias sobre o Estado Novo, outro pensamento muito comum é que ele foi um bloco homogêneo, ou seja, que do início ao fim, de 1937 a 1945, Vargas sempre atuou do mesmo modo, mas isso não é verdade. Nem a era Vargas foi um todo homogêneo do início ao fim, de 1930 a 1945, e nem especificamente o Estado Novo foi assim. A gente pode separar o Estado Novo em dois momentos. O primeiro, de 1937 até 1942, que vai ser caracterizado por um autoritarismo desmobilizador, marcado principalmente pelo uso da censura e da repressão, e o segundo, de 1942 a 1945, caracterizado pelo uso conjunto de estratégias de repressão e de mobilização dos trabalhadores ao mesmo tempo. De modo geral, nesses dois períodos, o Estado Novo foi marcado pelo autoritarismo, a partir de um intenso controle político, social e cultural da sociedade. Houve muita repressão e a tortura se tornou quase uma política de Estado, mas ao mesmo tempo houve também a reorganização do papel do Estado na sociedade, atuando de maneira mais presente tanto nas esferas pública quanto privada. Em novembro de 1937, junto com o golpe que instaurou o Estado Novo, Vargas também outorgou uma nova Constituição, substituindo aquela Constituição de 1934, que ele não tinha gostado nada. Essa nova Carta Constitucional acabou por fortalecer o poder executivo e, na prática, instaurar uma ditadura. Congresso, Senado e todas as assembleias legislativas estaduais e municipais simplesmente deixaram de existir. E nos estados, novamente, são colocados interventores nomeados por Vargas. Para vocês terem ideia do que esse evento de 37 significou, a partir desse momento passava a existir apenas uma única bandeira representando todos os estados. Era o fim definitivo do Pacto Federativo e numa cerimônia cívica, inclusive, todas as bandeiras estaduais foram queimadas, dando uma ideia muito clara do que o poder de Vargas simbolizava nesse momento. A queima das bandeiras simbolizava também, ao mesmo tempo, o que o Estado Novo de Vargas queria representar: o homem novo, o país novo, a refundação da nação. E é nesse sentido que o DIP passa a ocupar um papel fundamental no sentido de difundir a ideologia do Estado Novo para toda a sociedade. A bandeira nacional e a figura de Vargas foram as imagens mais exploradas pelo DIP nesse período. A onipresença da imagem de Vargas nas propagandas do Estado Novo tinha justamente a ideia de enfatizar o seu papel como protetor da nação e dos trabalhadores e grande guia do país. Nas propagandas fica muito claro também a busca pela construção de uma ideia de identidade nacional. Nesse sentido, o Estado Novo de Vargas representava uma longa tradição na intelectualidade brasileira que buscava justamente construir a ideia de Brasil e de brasileiro. Para o Estado Novo de Vargas, é justamente o brasileiro miscigenado que vai representar melhor o país. A construção da ideia de nação feita pelo Estado Novo de Vargas a partir da mestiçagem tinha justamente o objetivo de neutralizar os conflitos sociais e pensar o país a partir de uma ideia de democracia racial. Propaganda, política e cultura se mesclavam nesse objetivo de buscar uma unidade nacional. Em nome de valores políticos, ideológicos, religiosos, morais, os representantes do Estado Novo justificavam a liberação ou a proibição de determinada produção cultural. Cabia justamente ao DIP organizar e divulgar a produção cultural do país. Pensava-se a arte como uma estratégia para transformar as massas. Sendo assim, a arte no Estado Novo era compreendida muito além do seu conteúdo meramente estético. Ela deveria atingir os objetivos de uma educação cívica, ajudando a construir esse ideal de nacionalidade. O melhor exemplo nesse sentido foi justamente a música Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Um dos principais endereços de toda a propaganda do Estado Novo era justamente o trabalhador. Buscando construir uma imagem positiva do trabalho e dos trabalhadores, o DIP se esforçou em apagar a exaltação à malandragem que estava muito presente principalmente nos sambas. É muito famoso o caso do samba Bonde de São Januário, composição de Wilson Batista e Ataúfo Alves, que em 1940
teve a sua letra alterada pela censura do DIP. Investir em propagandas que enfocavam o trabalho e os trabalhadores urbanos tinha tudo a ver com as modificações operadas na sociedade brasileira a partir de 1930. É a partir da década de 1930 que a urbanização e a industrialização se intensificam. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Até lá. Abraço.